O impacto das condições do ambiente do trabalho para a saúde do trabalhador é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A entrevista foi gravada. Entrevisto o médico Herval Pina Ribeiro, pesquisador sobre transtornos respiratórios em trabalhadores, e foi secretário de Saúde do Estado da Bahia e também secretário-geral da Associação Médica Brasileira. Muito obrigada, doutor Herval, por estar conosco. Herval Pina Ribeiro, eu quero mostrar, ele é o coordenador de um trabalho amplo de pesquisa de que adoecem e morrem os trabalhadores na era dos monopólios. Em 2 datas, são 2 volumes, um trabalho denso, de muita importância. E eu volto aqui, ok? E nós vamos falar um pouco exatamente sobre as condições do ambiente do trabalho, que, como mostra aqui essa pesquisa tão intensa, ambiente de trabalho que muitas vezes mata. Começando. Doutor Herval, pesquisa do Ministério Público mostrou que atualmente no Brasil, a cada 4 horas e meia, um trabalhador morre por acidente de trabalho. Considerando essa pesquisa que o senhor coordenou, um trabalho tão amplo, em períodos também tão amplos, de 1889 a 2016 e o outro de 1980 a 2014, os números de hoje de mortes por acidente do trabalho são surpreendentes? Não são surpreendentes porque as coisas não melhoraram. Algumas pioraram. Sobretudo porque pioraram as relações sociais de trabalho. Porque, na verdade, o trabalho não deveria nunca adoecer nem matar. O que adoece são as relações sociais de trabalho, que é a relação entre quem compra e quem vende trabalho, regulado por um contrato muito desigual, que é o contrato de trabalho. Agora, doutor Herval, é interessante o senhor falando, né, sobre o trabalho, que não tem cabimento, o trabalho poder matar, trabalho não é meio de morte, é meio de vida, né, para as pessoas. Mas qual foi o impacto nesse período todo da modernização, da inovação tecnológica, há tanto avanço na produção, né, na indústria competitiva, o Brasil exporta tanto. Esses avanços, eles não chegaram à segurança e às condições adequadas no ambiente de trabalho para que esse ambiente não adoeça e não mate o trabalhador? Veja bem, em alguns países, a Revolução Industrial, que foi a causa de tudo, das 2 classes polares que existem nesse país, no Brasil e no mundo, aconteceu uma coisa notável, que foi justamente um processo de avanço sistemático, em que as coisas que aconteciam no campo deixaram de acontecer, até porque a propriedade agrária sofreu um debacle muito grande e houve uma profunda reforma. Para haver uma reforma e para haver uma revolução industrial, precisou a migração da população do campo para a cidade. No Brasil não fez reforma agrária. A propriedade fundiária continua a mesma. Todas as situações desagradáveis do campo permanecem, porque o Brasil nunca fez uma revolução industrial. O que existe no Brasil é o industrialismo de segunda ordem atrasado. Bom, agora eu tenho uma última questão que é ainda muito intrigada com exatamente o ciclo histórico, a evolução da condição do trabalhador no Brasil. Dessa data de 1980 a 2014, 1980 é exatamente quando emergiu todo aquele movimento sindicalista, trabalhista, em que apareceu a evolução da politização do trabalhador e que resultou na criação, na fundação de um partido dos trabalhadores, o PT, que chegou à presidência da República e ficou nos 8 anos de Lula, mais 4 de Dilma. Então, nesse período, nessa evolução, desde 80 até governo Lula e governo Dilma, governo de
Partido dos Trabalhadores, houve investimento persistente e consistente para a reversão desse quadro histórico que o senhor descreveu? Em parte porque há um antigo estigma de que o Estado se apossou muito do processo de formação da classe trabalhadora e dos instrumentos da classe trabalhadora. Tanto Getúlio Vargas como os governos que sucederam trataram as questões dos trabalhadores como um apêndice do Estado. Ou seja, não liberaram suficientemente os trabalhadores de assumir a autonomia que deviam ter. Tanto que, quando este movimento sindical subia, imediatamente vinha um golpe de Estado. Então, acompanhando o crescimento, vinha a rebordosa. Ou seja, a existência de momentos de democracia do Brasil foram uma espécie de montanha-russa, sempre com altos e baixos. Isso prejudicou muito o movimento sindical. Ele surgiu tardiamente e com uma divisão séria entre os trabalhadores do Estado e os trabalhadores privados, sujeitos a 2 sistemas diferentes. Quer dizer, eu acho que há muita coisa a fazer. Eu não perco esperança, eu posso ser cético dos momentos de hoje. Mas lembremos, foi com toda a fraqueza do movimento sindical e da classe trabalhadora que esse país se fez nação. O Brasil tem 3 Brasis feitos em um século. Essa é uma imagem, inclusive, da própria São Paulo. Se você pegar a cidade de São Paulo, tem um estudo até pela conformação geográfica, é um estado que é uma cidade que nasceu em um século. Era menor do que Campinas, era muito menor do que o Rio de Janeiro. Nós fizemos isso graças à classe trabalhadora, apesar de estar escrava, submetida e com um movimento sindical que nunca foi independente. Agora talvez haja essa oportunidade e começou a existir. E aí teve uma constituinte muito forte. Só que, infelizmente, a Constituinte e a Constituição estão sendo esquecidas desde 2012. Doutor Herval, eu agradeço muito o seu registro histórico, algo que certamente auxilia na nossa compreensão para a evolução dos fatos. Muito obrigado, uma boa noite. Muito obrigado.